Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Lembrando que o nosso tema transversal é cidade. E agora a gente já entendeu como é que funciona a cidade, como é que funciona os abrigos, certo? A gente já tem uma noção de urbanismo, de abrigos, de quem projeta a cidade, de como a cidade ela se organiza. E a gente vai começar a ver como a arte ela está inserida dentro da cidade, não num contexto arquitetônico, como as outras linguagens da arte elas se relacionam com a cidade, certo? Eu quero que vocês lembrem sempre que a cidade ela é composta por pessoas, por casas, por ruas, por bairros, por lagos, por rios, por vegetação, certo? Por animais, porque a gente, querendo ou não, tem uma fauna dentro das cidades, certo? Então existe um conjunto de coisas que formam a cidade como a cidade é. Aí a gente tem cidades que estão num contexto mais urbano, certo? Existem cidades urbano no sentido de metrópole e cidades que estão num contexto um pouco mais rural, certo? Próximos a sítios, a fazendas. Então não deixa de ser cidade e não deixa de ter uma relação com a arte, com a cultura, tá? É interessante a gente saber que a cidade ela tem uma expressão dinâmica coletiva e a arte dentro da cidade ela vai acompanhar muito isso. Não só dentro da cidade, mas sobre a cidade. Como a arte ela representa as cidades, certo? Quando a gente for falar um pouco sobre essa questão da arte da cidade agora, vão ter momentos onde a gente vai falar sobre músicas, sobre como a cidade ela é representada, sobre como se falam das cidades antigas ou das cidades atuais, a questão da identidade com o local onde a gente vive, tá? Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que as instituições públicas elas mantêm a cidade na sua questão estrutural. Óbvio, quando o espaço é privado, o dono mantém, mas a questão estrutural básica da cidade ela é mantida pela prefeitura, pelos órgãos públicos, a gente já falou sobre isso, certo? Só que é o seguinte, ou os grupos civis, associações de moradores, organizações, ONGs, grupos gerais, grupos civis, eles têm se organizado para também se dedicar, se debruçar sobre o cuidado com as cidades, tá? É interessante que a gente pense também que tanto o poder público quanto a sociedade civil eles acabam fomentando a arte. O que é isso, professor? O que é fomentar a arte? Eles acabam criando esse espaço ou dando espaço ou patrocinando para que artistas eles se apresentem nas cidades, para que eles utilizem o espaço urbano como uma forma de mostrar a arte, de ter uma relação cultural, identitária com a cidade, certo? Porém, nem todas as manifestações urbanas elas são autorizadas. Eu quero deixar isso bem frisado aqui. A gente tem artistas que se apresentam nas cidades com autorização da prefeitura, que fazem manifestações artísticas com a autorização do poder público. Mas a gente também tem artistas que vão ocupar esses espaços urbanos sem autorização do poder público, da sociedade civil, do poder privado. Então, o que é que acontece? Esses artistas, eles chegam a estar no campo da ilegalidade, tá? Professor, isso é bom ou é ruim? Isso é muito relativo, certo? Por quê? Porque isso vai depender de que tipo de obra é feita, da motivação da obra, de que tipo de reflexão o artista quer gerar a partir daquele momento, tá? Então, mais na frente a gente vai falar sobre isso, mas eu estou deixando isso bem claro para vocês não pensarem que toda obra que vocês veem, ela foi lá autorizada. Então, a gente vai falar agora, vai ver agora algumas obras. Eu não vou tratar todas que tem no nosso material para a gente não se estender muito. Vou tratar de algumas, até porque eu posso trazer na nossa aula online outras obras que estão aqui para a gente discutir um pouco melhor sobre isso. Além das obras que estão presentes no espaço urbano, ou que são realizadas no espaço urbano, nós também vamos ver obras que têm como fonte de inspiração o espaço urbano. Como assim, professor? A gente tem obras de pintura, de escultura, teatro de rua, enfim, que acontecem no espaço urbano, performances, mas a gente também tem obras como música que são inspiradas pelo espaço urbano, tá? Então vamos lá.
A primeira obra que a gente tem aqui no nosso livro é uma obra que tem lá em Roma, tá, na Itália, se chama A Fonte dos Quatro Rios, e ela foi feita no período barroco. Eu vou sempre deixar os conceitos aqui para que vocês possam ir acompanhando, tá? Essa fonte, na verdade, ela foi feita por Bernini, tá? Ele era um artista muito importante do período barroco. Aqui no nosso Brasil nós temos muitas cidades que têm essa influência da questão das fontes. Por quê? Porque foram cidades que se desenvolveram durante o período de colonização inicial, e esse período de colonização inicial tinha forte influência do barroco, tá? Na Europa, as fontes elas são muito utilizadas, foram muito utilizadas ao longo do seu processo, né, de desenvolvimento, e aqui como colônia não foi diferente. Por quê? Porque eles acreditavam que as fontes elas eram um símbolo de poder, tá? Era um símbolo do poder público, do poder de construção, era um símbolo de grandiosidade, tá certo? De desenvolvimento. Era uma forma de presentear a população com a grandiosidade, mostrar a grandiosidade da sua nação. Isso foi sendo substituído ao longo do tempo por outros tipos de obras, como medalhões, bustos, esculturas, por aí vai, tá? Essa obra dos Quatro Rios, ela representa os 4 grandes rios que tinham até aquele momento: Danúbio na Europa, Ganges na Ásia, Rio da Prata na América, e na África o Nilo, certo? Então nós temos 4 grandes rios. Esses rios eles são muito importantes porque são rios de irrigação, são rios que são divisas, que são marcos geográficos, hidrográficos e por aí vai, tá? Uma coisa interessante é que eles usam aqui figuras alegóricas. Essas figuras, tá, elas são figuras humanas que representam em forma de alegoria esses 4 grandes rios. É muito interessante a gente ver que na atualidade as pessoas, os governantes, eles ainda têm esse hábito de encomendar obras para que os artistas eles coloquem no espaço público. Essas obras no espaço público, elas não têm só o intuito da gente fazer uma reflexão. Eles têm o intuito da gente ter uma relação de grandiosidade com aquele tipo de representação, tá certo? E aí a gente faz uma viagem no tempo, vem aqui para o Brasil, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do espaço público utilizado para teatro, dança, circo, certo? Sobre as manifestações artísticas que utilizam o espaço público como palco, como teatro de rua. Aqui a gente tem um grupo chamado Tá na Rua. Ele é um grupo coletivo de atores, certo? Ele foi encabeçado, pensado, elaborado pelo ator e diretor Amir Haddad, certo? Ele, em São Paulo, ele é super famoso. Ele dirigiu várias peças e dirige até hoje. E assim, uma coisa que ele tinha é que ele foi um grande defensor das políticas para a arte pública. Eu vou falar um pouquinho aqui, vou ler o conceito que está no nosso material didático para a gente fazer esse debate de forma mais ampla, tá? Então ele diz o seguinte: são formas estabelecidas pelo poder público de incentivo, apoio e financiamento para manifestações artísticas gratuitas, abertas ao público e apresentadas geralmente em ruas, parques e praças. Vamos lá. Primeiro, ele tinha essa visão utópica de que o artista ele deveria ser sustentado, ser mantido pelo cidadão e ser reconhecido como um patrimônio cultural. Por que ele está falando isso? Porque o artista ele vai elaborar uma obra, é diferente de outras profissões, não é algo que ele elabore em 2, 3 minutos e venda, tá? A obra do artista como ator, ela é muito efêmera. Então ela acontece naquele momento e no outro momento já vai ser diferente. Então ele demanda tempo, demanda uma determinada produção. De fato, a gente não pode exigir que o poder público patrocine, financie, mas ele pode ser um mediador para que hajam patrocinadores, para que haja financiamento, para que esses artistas eles sejam valorizados e que a gente consiga fazer as nossas apresentações artísticas. Fala enquanto professor e fala enquanto artista. É muito difícil você se manter se você não consegue vender a sua obra.
Por exemplo, eu posso fazer uma pintura, ou uma gravura, ou qualquer outra coisa. E eu acabo não tendo o retorno financeiro, certo? E um retorno da sociedade em relação a isso. Então, de certa forma, essas políticas para a arte pública, elas, além de auxiliar o artista, elas criam visibilidade, elas fazem com que as pessoas compreendam que o artista ele está presente, que o artista ele está ali e que ele pode continuar realizando a sua arte sendo valorizado por aquilo que ele faz, tá? Qual a relação disso com o espaço público? Quando ele defende isso, ele defende que o artista ele vá levar sua obra para o espaço público, que a gente vá apresentar nossas obras em espaços públicos. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu estava na universidade, nossa conclusão de curso ela era uma exposição individual ou coletiva. Um artista colega meu, ele fez uma exposição na estação da Lapa, que é uma estação de ônibus, como se fosse o terminal. E a grande discussão dele é que o professor ele exigiu que fosse uma galeria e ele disse: eu faço obras de arte para que as pessoas vejam, não para que um grupo específico veja minhas obras de arte. Eu quero que as pessoas elas percebam que a arte está presente no mundo. Então esse é o grande questionamento do Amir Haddad e de outros grandes pensadores e outros artistas, de que as obras elas estão presentes na cidade, elas podem fazer parte do ambiente urbano, elas podem fazer parte da nossa vida cotidiana, tá? Agora eu vou falar sobre o Vitor Ramil. Ele é um músico de Pelotas, do Rio Grande do Sul. O Vitor Ramil ele tem uma particularidade muito grande, porque ele vai falar sobre a identidade dele através das músicas e vai relatar de que forma ele se relaciona com a cidade que ele nasceu, com a cidade que ele se identifica culturalmente, que ele chama de lar. Então, o Vitor Ramil ele nasceu em Pelotas, depois ele foi morar no Rio de Janeiro por questões profissionais, e lá no Rio de Janeiro ele começou a ter essa relação de saudade, de sentimento de falta, de sentimento de pertencimento com a cidade de Pelotas. E aí o que aconteceu? Ele acabou voltando para a cidade dele natal e ele criou um negócio que ele chama de estética do frio. Então ele defende que a cidade de Pelotas ela tem um clima específico, que ela tem uma cultura em cima disso, de vestimenta, de alimentação, da relação que as pessoas têm, até mesmo do espaço urbano geográfico. No texto da música ele faz assim: nada escapa da minha visão muito antes das charqueadas. Charqueadas, ele está falando de um charco, de um lugar encharcado, cheio de água, porque nesse período de inverno, além do frio intenso, existe muita chuva. Então ele faz essa relação do frio, da identificação com esse frio, com esse clima, com essa sensação e essa cultura que existe nesse momento, por conta dessa cultura que as pessoas criam em cima de um determinado clima. Agora eu vou falar sobre o Olodum e eu queria deixar Agora eu vou falar sobre o Olodum, certo? Eu tô passando um pouco mais dinâmico para que a gente possa absorver um pouco melhor esse tipo de manifestação. O Olodum, ele é um grupo, certo? Não só um grupo de música. Dentro do Olodum nós temos um bloco de carnaval, e é daí que a gente vai falar sobre a relação com a cidade, uma escola, teatro, dança, certo? E o grupo de música. Então vamos lá. O grupo surgiu, tá, como um projeto para retirar as crianças dos bairros de Maciel, Pelourinho, Rocinha, Barroquinha. São bairros de um espaço específico de Salvador, certo? São bairros que, apesar das pessoas não terem essa noção, muita gente mora lá, e o pessoal que mora nem sempre tem um bom poder aquisitivo, são pessoas que são mais vinculadas são pessoas mais pobres, certo? O projeto foi feito para que as crianças elas não abandonassem a escola e para que elas tivessem uma relação cultural. Por quê? Porque o Grupo Olodum, ele faz essa relação dos valores socioculturais com as questões afro-brasileiras, certo? E aí, qual a relação disso com o espaço urbano? Primeiro,
essas crianças elas ficavam, de certa forma, à deriva nesse espaço urbano. Então, o Olodum traz essa questão urbana tão intrínseca, certo? E retira as crianças desse espaço de forma aleatória, coloca dentro de um espaço onde eles vão aprender coisas. A segunda relação é que, com o grupo de música sendo criado, o bloco foi criado também, tá? O bloco Olodum, ele sai no que a gente chama de cortejo afro, certo? Onde existe uma identificação das pessoas com essa questão do afro, com essa questão dos valores afro-brasileiros, tá? Não só em termos de música, em termos de dança, religiosos, estética, física, certo? E aí é onde entra bastante a relação deles com o espaço urbano, porque como eles se apresentam na rua, certo? Então eles vão fazer essa identificação do espaço urbano, eles vão fazer essa correlação, tá, com o espaço que eu tenho e de que forma eu posso oferecer algo para isso, de que forma eu vou modificar esse espaço, de que forma as pessoas vão refletir a respeito da minha arte nesse espaço urbano. Eu vou parar por aqui, no próximo vídeo a gente continua, tá certo? Tem 2 atividades na plataforma, uma teórica e uma prática. Façam atividade, certo? Para reforçar um pouco esse conteúdo e a gente vai se comunicando melhor depois, tá bom?